nem todos podem ser igual, nem todos podem ser o grande rei Davi, mas todos nós podemos ser Ruth. Nem todos nós podemos ser rei, né? Mas todos nós podemos ser fiéis. Fiéis. A minoria pode ser rei como Davi. E ninguém pode ser grande rei como ele, porque a Bíblia diz que igual a ele nunca teve. Mas todos podem ser fiéis como Ruth. E Deus se importa tanto com o grande rei Davi, como com Ruth. E Deus, assim como ele quis contar a história do rei Davi, ele também quis contar a história de Ruth. Né? Você sabe, rei de Israel só tinha um. Teve vários sucessivamente, né? Mas ao mesmo tempo só um. Né? E quantos milhões de pessoas tinha Israel? É mais ou menos aqui, se olha para a igreja, o pastor só tem um, mas tem bastante ovelha. Né? Então o rei só tem um. Por isso eu digo o seguinte: ser rei, ser o rei Davi é difícil. Né? Nem todos podem ser o rei Davi. Não dá para iludir aquelas criançadinhas, sabe? Tem 100 crianças batendo bola, um gordinho, um magrinho, um mais fortinho, um leva jeito, outro todo desengonçado. Tem 100 crianças lá batendo bola, você pode ser o Neymar. É verdade isso? É isso que ensinam nas escolinhas de futebol. É isso que ensinam nas escolinhas, que todos, se quiserem, pode ser o Neymar. Mentira do capeta! Mentira! Talvez todos podem ser o Birubiru. Sabe o Birubiru? Quem não entende futebol não vai entender, né? O Birubiru era o cara mais ruim, ele ficou conhecido, jogou no Corinthians. Ele ficou conhecido como o cara mais grosso, mais ruim de futebol de toda a história. Ele ficou conhecido como o cara mais perna de pau de toda a história. Mas o cara era dedicado, era gente boa e o cara era raçudo, ele dava o sangue. Mas era ruim. Ficou conhecido como o pior de toda a história. Entendeu? Mas o bicho era raçudo. Então você pode lutar. Sabe, você pode ser gente boa. Isso você pode, depende de você. Agora, ser bom igual o Neymar, o Messi, ter aquela habilidade, não depende de você, irmão. Sabe, não depende de você. Isso não depende de nós. Não, nem todos podem ser o que quer. Nós podemos ser o que Deus quer. Isso sim. Nós podemos ser o que Deus quer. Né? Isso sim. Então, nem todos podem ser Davi, mas todos nós podemos ser Ruth. Irmãos, ser fiel quando ninguém está vendo. Ruth seguia uma sogra velha, né? Desiludida, desanimada e amargurada. Porque quando ela chegou em Israel, falaram, mas essa daí não é Noemi, que saiu daqui ditosa, sabe essa palavra ditosa? Saiu com a fortuna, saiu por cima, entendeu? Então, essa daí não é Noemi, ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque Mara significa amarga, amargura, porque Deus, né? Ela tinha perdido as esperanças, ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido tudo, mas não tinha perdido Deus. Mas Deus estava no caminho dela. Né? Então, ser fiel quando ninguém está vendo e Ruth continuou fiel a esta sogra. Por quê? Por que Ruth continua fiel a esta sogra? Tudo bem, foi por amor à sogra, ela amou a sogra. Mas não foi só isso, isso é muito pouco. Para ser tão fiel assim. Ela entendeu o propósito de Deus, que Deus ia realizar alguma coisa na vida dela através daquela sogra. Então, para onde tu fores, eu irei. Porque o teu Deus é o meu Deus. A ênfase dela ali foi, o teu Deus é o mesmo Deus, nós somos do mesmo Deus, então nós vamos para o mesmo lugar. A ênfase de Ruth é que ela entendeu o propósito.
Ser fiel quando ninguém está vendo, acompanhando uma sogra velha, desanimada, que perdeu tudo. Ser fiel é difícil, né? Ser fiel diante dos holofotes, as pessoas fazem uma forcinha, né? Fazem uma forcinha. Mas ser fiel quando ninguém está vendo, como Ruth, essa é a verdadeira fidelidade, né? Então, irmãos, a fé para vencer gigantes, um dia ela vai passar. Porque a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor. Mas dos três o maior é o amor. 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. Mas dos três o maior é o amor. Porque a esperança um dia não vai ter mais. Quando nós estiver no céu na glória não vai ter mais esperança. Quando nós estiver no céu na glória não vai precisar de fé mais. Mas o amor permanecerá para sempre. O maior deles é o amor. E esta Ruth, ela amou a sogra e amou o propósito de Deus. Ela amou o propósito de Deus. Ela entendeu o propósito de Deus. Irmãos, nós temos que procurar botar na nossa cachola que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E se você não consegue entender exatamente qual é, se você conseguir entender qual é, melhor ainda, você vai ver mais feliz. Mas se você não entender exatamente qual é o propósito, procura seguir em frente e deixar nas mãos de Deus e confiar nele. E falar, Deus, não permitas que eu me desvie do teu propósito. Eu quero servir a ti, eu quero fazer a tua vontade. O objetivo pelo qual o Senhor me fez, o Senhor me trouxe a esse mundo, o propósito, a missão pela qual eu nasci, e ela deve ser cumprida na minha vida. É isso que nós temos que desejar. Foi isso que manteve Ruth. Ruth abandonou tudo. Pai, mãe, abandonou sua terra, abandonou seus costumes, abandonou suas tradições, abandonou tudo para ir para uma terra distante, para uma outra terra. Lembra que eu falei que até há exceções? Mas ali ela não foi, porque ela estava insatisfeita, que ela não foi para ganhar dinheiro, ela foi por causa do propósito. Nesse caso eu não tenho dúvida que você pode ir para muitos lugares. Eu não tenho dúvida, né, que você pode ir para outros países. Eu não tenho dúvida de que tem pessoas que saíram daqui, estão em outro país, missionário lá na África, né? Missionário na África. Eu não tenho dúvida que foi Deus que levou. Mas é a minoria, irmãos. A maioria devia ter ficado pregando aqui, que está cheio de gente aqui precisando se converter. A maioria, entendeu? Quer se mostrar que é algo maior, mas eu não nasci para ficar aqui no meu bairro, eu sou grande, Deus já falou, já profetizaram para mim que eu sou especial. A maioria é isso que os leva para o exterior, que os leva para outro lugar. É a maioria. Agora, tem pessoas, né? Ontem eu falei com uma irmãzinha lá da África, né? E ela andou bastante tempo comigo, né? Fez parte da minha igreja. E pelo tanto que eu conheço dela, se ela estiver me ouvindo, né? É a Julinha. Então, Julinha, se você ouvir, com certeza, talvez ela não vá ouvir, mas com certeza muita gente que conhece, ela vai ouvir, vai acabar falando para ela. Se estiver me ouvindo, eu boto fé no seu ministério. Eu acredito, porque eu andei e eu vi, a menina é fiel, a menina é gente boa, a menina é firme, a menina é ponta firme. E eu acredito no ministério, eu acredito que Deus está usando ela lá como instrumento. Mas isso eu creio que são exceções, né? E olha, eu acredito, e eu não só acredito, como desejo o bem para ela, viu, Julinha? Se você me ouvir, um grande abraço para você, né? Que Deus abençoe você e te dê graça, você possa produzir muitos frutos aí. Então eu não estou dizendo que não é possível, não estou dizendo que a gente não deva fazer missões, que ninguém deve pregar em outro lugar, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que na maioria das vezes é tudo ambição, é orgulho, é soberba, entendeu? Tem muita gente para pregar aqui no Brasil, tem pouco crente aqui no Brasil. Crente nascido de novo, cristão de verdade aqui, tem muito pouco, sabe? Moçambique deve ter mais, Angola deve ter mais do que aqui, a China deve ter mais do que aqui.
Ah, pastor, a China? Eu vi dizer que tinha 2% de crente lá. Tinha. Mas está chegando quase a 5%. E lá desses 5%, eles são crentes mesmo. Porque sabe por quê? Porque lá eles são crente é perseguido e morto. Então quem se declara crente lá é porque é mesmo. Não é igual aqui no Brasil, não. Tá certo? Então, irmãos, ser um grande rei, ser Davi, nem todos conseguem e nem é a vontade de Deus, porque eles não precisam de um monte de Davi. Eles só precisavam de um. Né? Mas Deus quer ver um monte de Ruth por aí. Milhões e milhões e milhões e milhões. Porque eu me identifico com Ruth, com a história de Ruth. É a história de todos nós. É a história de todos nós.